No meu vídeo anterior sobre a arquitetura europeia e a arquitetura romana, eu falei sobre um fenômeno muito estranho, o de que a Europa Ocidental, depois da queda do Império Romano, pareceu ter encolhido não apenas em poder, mas também em ambição, como se a própria imaginação arquitetônica tivesse perdido escala por um tempo e precisasse reaprender a se levantar diante do céu. Mas hoje eu quero abrir uma exceção brutal nessa narrativa, porque houve um momento no coração da Idade Média em que homens vindo do Ocidente não encontraram ruínas, encontraram uma Roma que não morrera, encontraram uma Roma que tinha mudado de idioma, de rito, de costume, mas não de grandeza. E esse momento tem uma data importantíssima, 1204 d.C. em Constantinopla. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos nobres inscritos Thiago Piauí e João Henrique que sugeriram esse tema indiretamente para mim fazer esse vídeo. Então logo, se você tem alguma sugestão de tema, sinta-se à vontade para comentar aqui nos nossos comentários e sugerir para mim que quem sabe eu também faça um vídeo sobre o assunto. Mas voltando ao tema do vídeo, eu quero que você imagine o que seria caminhar por meses com fome, dívidas e promessas religiosas, acreditando que a história do mundo está em Jerusalém e de repente ver surgir no horizonte uma cidade que parece uma mentira, com uma muralha depois de outra, com torres, cúpulas e uma linha de pedra tão longa que dá a sensação de que alguém tentou desenhar a fronteira entre o humano e o impossível. Você, nessa hora, não escolheria apenas entre maravilhar-se ou temer aquela situação. Você provavelmente faria os dois ao mesmo tempo. E esse é o veneno do deslumbre, ele também é uma forma de intimidação. Isso ocorreu porque a Quarta Cruzada não foi pensada para tomar Constantinopla, ela foi pensada para o Oriente Muçulmano como já havia sido feito anteriormente, para uma rota de guerra e salvação já conhecida, mas a história real raramente segue a moral que a justifica. Por isso, antes de Constantinopla houve Zadar, uma cidade cristã atacada por cristãos, como um ensaio do que viria depois. E aos poucos, o gesto de cruzada que deveria apontar para fora, para os supostos inimigos muçulmanos, começou a girar para dentro, como se o impulso de guerra, uma vez aceso, não precisasse mais de um inimigo certo. Bastava um inimigo que fosse possível. Eu digo isso porque é aqui que nasce o paradoxo psicológico do meu tema. A maravilha não vem depois do crime. Ela vem antes, ela serve como uma preparação do terreno para justificar a violência e fazer com que ela pareça inevitável. Os relatos medievais, quando tentam descrever Constantinopla, parecem sofrer de insuficiência verbal, como se a língua fosse pequena demais para descrever. Geoffroy de Villehardouin, que participou da expedição e escreveu o que viu, não tentou poetizar muito o espanto que ele teve. Ele simplesmente admitiu o excesso do que viu. Eu vou citar literalmente em tradução livre o que está escrito em seus textos. Abre aspas, pois nunca houve cidade que possuísse tanto. Fecha aspas. Você entra numa cidade dessas e sente um tipo específico de vergonha. A vergonha de perceber que o seu mundo, o seu ocidente, com suas fortalezas de pedra bruta, ainda estavam reaprendendo a usar a arquitetura, enquanto os bizantinos a reproduziam com a excelência do passado romano sem nenhum esforço. A Basílica de Santa Sofia não era apenas um edifício. O espaço interno, a luz, as superfícies, tudo ali foi pensado para produzir um efeito preciso. Fazer o corpo entender sem palavras que há algo acima dele. O que acontece dentro de um homem quando ele percebe que outro mundo, supostamente irmão na fé, conseguiu materializar o sagrado com uma elegância que seu mundo não alcançou? Primeiro vem a admiração, e depois vem a pergunta envenenada. Por que eles têm isso e nós não? E dessa pergunta nasce outra ainda mais perigosa. Será que eles merecem isso mesmo? Constantinopla era cristã, mas não do jeito latino. Ela era romana, mas não do jeito ocidental. Ela era rica, mas não parecia merecer essa riqueza aos olhos de quem vinha com fome, dívidas e ressentimento. A diferença, portanto, vira uma heresia. Esse é um mecanismo bastante conhecido na psicologia. Quando não podemos alcançar algo, tentamos rebaixá-lo moralmente para que ele caiba dentro do nosso próprio orgulho. Nicetas Choniates, um historiador bizantino, descreveu o saque com muitos detalhes, e aqui eu vou ser exato. Ele diz, quando se refere ao altar da grande igreja, que ele foi, abre aspas, quebrado em pedaços e distribuído entre os soldados, fecha aspas. E ele não para por aí. Ele registra também que um dos cavaleiros, abre aspas, sentou-se no assento do patriarca, cantando uma canção obscena e dançando repetidas vezes,
Fecha aspas. Eu digo isso principalmente para demonstrar que a partir de 1204 d.C., o conflito deixou de ser apenas militar e econômico e se tornou, inevitavelmente, um conflito de imaginações religiosas, onde que se perguntavam qual cristandade tem o direito de representar Deus, qual delas tem o direito de herdar Roma. E os fatos que cercam esse evento de 1204 d.C. não param por aí, especialmente porque não foi uma questão unânime para todo o mundo ocidental, como pareceu ser na época. O Papa Inocêncio III, sendo aquele que convocou a referida cruzada, escreveu cartas de repreensão em que a indignação transpareceu. É um daqueles momentos em que a instituição tenta salvar a própria alma depois que o seu instrumento saiu do controle. Mas a carta do Papa também revela uma outra coisa, a de que o dano não foi apenas material, mas também espiritual. No sentido mais amplo mesmo, foi uma completa ruptura na possibilidade de uma unidade entre as duas igrejas. E eu não consigo evitar a sensação de que ali, em 1204 d.C., a cristandade ocidental ganhou uma vitória e perdeu a reputação, porque o saque não foi apenas um episódio, ele foi uma mensagem enviada para o futuro, de que se a fé justificar o suficiente, até irmãos podem ser tratados como infiéis. Muitos não tiveram coragem, e a cidade, que parecia o céu, foi tratada como presa. E é isso, meus amigos. Este foi o vídeo. Tenho certeza que foi uma análise um pouco diferente do que vocês esperavam para esse tema de vídeo, mas foi uma análise que eu pensei ser interessante de analisar, apenas de simplesmente focar-se na arquitetura em si, como foi feito no vídeo sobre a arquitetura romana e a arquitetura europeia depois da queda de Roma. Logo, se você gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhar para algum amigo e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tem alguma sugestão, não esqueça de deixar nos comentários também, que eu vou lê-las todas com o mesmo carinho que tive para construir esse vídeo para vocês. Muito obrigado e até mais!